Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Colossenses, capítulo de número 3. Então você tem Atos, Romanos, depois você tem Coríntios, depois você tem Gálatas, depois Efésios, depois Filipenses e então Colossenses. Colossenses, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do verso de número 1 até o verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tive um final de semana muito cheio, mas estou aqui para a glória de Deus. Pregamos no sábado, hoje de manhã tivemos que pregar lá em Álvares Machado, foi tremendo. À tarde, preguei também no enterro do Tiago, e agora à noite para a glória do Senhor. Vocês orem sempre para que as energias sejam restauradas
em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos orar. Eu gostaria de orar pelo seu divino, que é vô do Pablo. Está hospitalizado. Vamos colocar a vida dele em oração. E os demais irmãos que tiverem também os seus pedidos de oração, coloquem diante do Senhor agora. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, te bendizemos, Senhor, para a glória do teu nome. Senhor amado, pedimos a tua bênção sobre o seu divino, que está ali naquele hospital, ó Pai. Senhor, que cumpra-se nele a tua vontade, ó Pai. Estenda as tuas mãos sobre ele, Senhor, para que tenha, Senhor, um conhecimento do Senhor e que possa, Senhor, ser cumprido na vida dele a tua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor Deus amado, lemos a tua palavra esta noite e cremos no poder da tua palavra, cremos na unção da tua palavra, cremos na instrução da tua palavra. Senhor, fala conosco esta noite. Ó Deus, o Senhor já nos abençoou no sábado à noite, nos abençoou hoje de manhã, hoje à tarde, e pedimos a tua bênção, Senhor, continuamente, renovando as minhas forças, renovando, Senhor, o nosso entendimento pela tua palavra, e a graça do Senhor e a unção do teu Espírito seja sobre cada um de nós esta noite. Ó Deus, aos que ouvem esta palavra, possam ser tocados pelo poder do teu Espírito Santo. A todos que nos acompanham pela internet, os que estão aqui presentes, que a manifestação do teu Espírito seja uma realidade na nossa vida, ó Pai. Senhor, nós te louvamos, aprendemos da tua palavra e queremos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Amados irmãos, o texto que nós lemos hoje, no verso 1 diz: portanto, que vocês ressuscitaram já com Cristo. Esse texto é um texto chave para nós. Algo maravilhoso da vida com Cristo Jesus é que a obra de Cristo na cruz, a obra que Cristo realiza em nós, ela vai muito além de trazer uma salvação futura. Ela traz sim a salvação futura, e quando morremos, sabemos que não permaneceremos mortos, mas ressuscitaremos para estar com o Senhor eternamente. Por isso a salvação traz a vida eterna, que é maravilhosa. Mas a obra de Cristo também traz algo extremamente importante. Porque não só ressuscitaremos em corpo um dia, mas também nós recebemos já hoje, já recebemos aquilo que a palavra nos mostra ser a vida da ressurreição que se manifesta em nós. Então, o texto pode dizer, usando uma expressão do verbo no passado, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Veja, o verbo está no passado, vocês já ressuscitaram. Vejam que ele não diz, vocês ressuscitarão, embora isso seja uma verdade. Mas aqui nesse texto ele diz que nós já fomos alvos da ressurreição do Senhor. Então, estar em Cristo Jesus significa viver a ressurreição hoje. Não só a ressurreição que vai acontecer
no dia em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados para encontrar o Senhor nos ares. Mas a ressurreição é algo que nós já desfrutamos dela hoje. Por isso podemos dizer que temos uma vida de ressuscitados hoje. Porque o texto diz claramente: vocês já ressuscitaram com Cristo. Então antes vivíamos a morte, mas agora vivemos a ressurreição. Antes andávamos na morte, mas agora andamos na vida. Antes de Cristo estávamos condenados, mas agora estamos salvos. E a salvação é algo que você pode ter plena convicção hoje. Às vezes eu escuto as pessoas dizerem: quando eu morrer, espero que eu seja salvo. Espero que Deus olhe para as minhas boas obras que eu estou fazendo aí, o meu bom comportamento, e Ele diga para mim: olha, você foi uma pessoa, valeu a pena, então tem um lugar para você aqui no céu. Isso faz parte da cultura religiosa popular, onde as pessoas assumem um pensamento de que salvação tem a ver com obras. Ou seja, se eu me comportar bem, se eu tiver muitos pontos positivos lá na glória, na caderneta que Deus está marcando. Eu sou da época da caderneta, hoje não tem mais quase caderneta, né? É tudo digital, né? Mas na minha época o professor marcava positivo ou negativo na caderneta. Ele dizia: já marquei um ponto negativo na caderneta, pronto. Então as pessoas têm a consciência às vezes de que Deus tem uma caderneta celestial para cada um de nós, e tem um anjo encarregado de tomar nota. Falou uma palavra que não devia, negativo. Fez uma boa ação, ajudou uma idosa a atravessar a rua, positivo. Brigou com a esposa, negativo, 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 3. Brigou com o marido, negativo, 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 10. Pedir perdão, positivo, positivo, positivo. E aí no final, quando morrermos, Deus vai dizer: abra a caderneta, coloque no computador celestial, e aí pontos negativos, 1.728.000. Pontos positivos, 358.000. Infelizmente para você não vai dar, inferno. Mas não é assim que funciona. Porque Efésios diz que a salvação não vem pelas obras, mas é pela fé, por meio da graça, para que ninguém se glorie. Então a salvação é de graça. Você pode ter certeza da sua salvação hoje. Você pode ter convicção, se você aceitar Cristo como seu Salvador. Se você tem Cristo na sua vida, então você pode ter a convicção absoluta de que você está salvo, e o lugar seu é ao lado de Deus no céu, não é no inferno. E se você morrer hoje, você está nos braços de Cristo Jesus, porque você é salvo, e é salvo pela graça de Deus. E a palavra graça significa favor imerecido, ou seja, eu e você não merecemos a salvação, porque Deus olhou do céu, estávamos todos condenados, não merecemos a salvação, mas Deus, pelo seu infinito amor com que nos amou, enviou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz e nos dar a vida eterna gratuitamente. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não consegui entrar nem no primeiro ponto ainda desta mensagem. É uma maravilha falar das coisas de Deus, que por mais cansado que você esteja,
a vida de Deus te renova a cada instante, aleluia. E talvez poderia pregar 10 horas sem parar, ou mais, nessa palavra maravilhosa. Porque antes andávamos e exalávamos o cheiro da morte, mas agora exalamos a fragrância da vida. E por quê? Porque já somos ressuscitados com Cristo. Tem uma expressão na Escritura que usa uma preposição absolutamente importante. Em Cristo. Paulo utiliza muito esta preposição no livro de Efésios, quando ele diz que nós estamos em Cristo. E essa preposição no original, quando vem para o português, nós sabemos, mas parece que perdemos um pouco a consciência. Mas no original essa preposição significa em, colocado dentro, inserido. Então nós fomos, como igreja, inseridos em Cristo. Por isso, quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Eu já estou me adiantando o ponto, meu Deus. E quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Por isso nós somos ressuscitados espiritualmente. Ainda que esse corpo se deteriore, mas nós espiritualmente somos ressuscitados. E Paulo vai mais longe ainda, porque ele diz o impensável na nossa cultura. Ele diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Então não só espiritualmente estamos ressuscitados, mas já estamos nas regiões celestiais. Então não tem outro lugar para irmos quando morrermos, a não ser para o céu, porque se estamos em Cristo, já ressuscitamos com Ele. E quando o Pai fez Cristo assentar à sua destra, a palavra de Deus diz que nós nos assentamos com Cristo nas regiões celestiais, aleluia. Então somos ressuscitados, e precisamos viver essa ressurreição hoje. A morte não tem mais poder sobre nós. Ela pode até nos levar para a sepultura um dia, se Cristo não voltar buscar a igreja antes. Mas ela não terá a palavra final sobre nós. Nós ressuscitaremos. Mas como isso se dá? Como temos a vida da ressurreição hoje? Exatamente o que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, verso 20, que eu citei já me adiantando. Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Então esse processo de ser ressuscitado com Cristo começa na crucificação. É preciso morrer para poder ressuscitar. É preciso morrer para poder ressuscitar. O texto que lemos diz no verso 3: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vocês morreram. Olha, mas ele estava falando para a gente fisicamente viva, mas ele estava dizendo que no mundo espiritual do pecado, vocês morreram. Vocês morreram para esse século, vocês morreram para este mundo, vocês morreram para as suas paixões, vocês morreram. E isso é absolutamente importante, porque ninguém pode ressuscitar se não morrer primeiro. Por isso o verso 5 diz: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E ele começa a trazer uma lista. O que é que pertence à natureza terrena que nós temos que fazer morrer? Imoralidade sexual,
que é algo que está alastrado na sensualidade pervertida desta geração, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Então aqui é preciso morrer para essas coisas, ou é preciso matar essas coisas dentro de nós, porque elas são inerentes ao ser humano. A maldade é inerente ao ser humano. A palavra de Deus diz que o Senhor olhou do céu à terra e não viu um justo sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a maldade é inerente ao ser humano. Mas é possível fazer isto morrer dentro de nós, quando eu entrego as minhas paixões a Jesus, quando eu entrego o meu coração a Ele, quando eu digo: Senhor, venha morar em mim, e destrua tudo aquilo que é mal dentro de mim. Quando eu clamo ao Senhor, e quando eu me esforço para matar essas coisas dentro de mim, porque são coisas que, segundo o texto que lemos, diz: vocês praticavam no passado, antes, conforme o verso 7 diz, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nestas coisas. Então precisamos da ação de Cristo para matar isso em nós, as maldades, as malícias, as impurezas, as idolatrias, o amor ao dinheiro, o amor à posição social, a vontade de querer se destacar, o egoísmo. Por isso o texto diz: mas agora abandonem todas essas coisas, e ele continua a lista: a ira, tem gente que vive irado, nervoso, a indignação, a maldade, a maledicência, falar mal dos outros, a linguagem indecente no falar, palavras torpes, não mintam uns aos outros. Isso é uma coisa muito séria. Às vezes os pais já ensinam as crianças a mentir desde pequenininho, quando começam a inventar histórias para as crianças mentirosas. Fica quietinho, senão o caminhão de lixo vai te levar embora. E as crianças vão aprendendo alguma coisa que não é verdade. Ou espera, fica quietinho, que na volta o pai traz um doce para você, e volta e não traz nada. Isso é mentira. Não existe mentirinha, mentirona. Mentira é mentira. Vai tomar injeção, não vai doer nada. É mentira, dói. Injeção dói. Dói sim. Não podemos dizer para as crianças: pode tomar injeção tranquilo, põe o braço aí que não vai doer. Não, vai doer, mas vai passar. Fica tranquilo que vai passar. Mas pai, vai doer? Vai, mas vai passar. Fique em paz. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Ou seja, o texto nos diz que precisamos abandonar essas coisas, tirar essas coisas de nós, não fazer mais, deixar de fazer. Porque o verso 6 diz que é por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então nós não podemos viver na desobediência. Embora Cristo, a ação de Cristo em nós, venha para nos dar forças, capacidade para nos livrarmos destas coisas, também há uma ordem: abandonem. Façam morrer. Nós temos que fazer, isso é importante. Nós temos que lutar contra. É na hora que você quer se orgulhar, se humilhe. Na hora que você tem uma coisa para falar para alguém, e às vezes aquela coisa vem até aqui assim, aquela vontade, não fale. Na hora que você quer brigar, não brigue. Na hora que você quer destruir o outro com palavras, e às vezes você tem N argumentos, e na sua mente você está certo. Mas mesmo assim, tome o caminho da humildade, da submissão, do amor. Isso é uma luta diária. Porque a todo momento nós temos que lutar contra essas coisas. E o Senhor nos dá força, Ele não nos deixa sozinhos. Mas nós temos que ter coragem
Ele disse a Josué: "Sê forte e corajoso, vai na frente. Josué, você vai destruir todos os inimigos de Israel e vai colocar o povo de Israel na terra prometida. Mas eu estou com você, eu vou dar a vitória, mas você tem que lutar. Vai à frente, seja forte, não tema, eu estou contigo." Então isso é uma lição para nós. Nós precisamos lutar contra algumas coisas dentro de nós, que precisam ser abolidas, que precisam ser tiradas, que precisam ser eliminadas. Porque agora nós queremos viver a vida da ressurreição. E para viver a vida da ressurreição, eu tenho que morrer para essas coisas. Morrer, isso é importante. Mas aí vem a pergunta então: bom, já que aprendi que preciso morrer para ressuscitar, uma vez que eu morri e ressuscitei com Cristo, como é que eu vivo agora? Como é a minha vida? Ou seja, como é a vida da ressurreição? Primeiro lugar, tem uns irmãos que desanimaram agora, não é possível. Ele já falou tudo isso, e agora ele fala primeiro, depois disso. Isso, a vida da ressurreição aponta sempre para o alto. Fique tranquilo, não tem muitos pontos. A vida da ressurreição aponta sempre para o alto. O verso 1 diz: procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O verso 2 diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então o crente ressuscitado, ele tem um objetivo, ele tem um alvo, ele tem algo que ocupa a sua mente. Ele objetiva as coisas que são de cima, porque o Espírito de Deus é de cima, porque Cristo veio do alto, porque a bênção sempre vem do alto, porque a vida sempre vem do alto. De baixo só vem morte, mas do alto vem o poder de Deus, do alto vem o Cristo para nos abençoar. Então pensai nas coisas que são do Senhor, nas coisas de cima. Isso é a vida do ressuscitado. Se eu fico pensando, se eu fico enchendo o meu coração com as coisas terrenas, eu não consigo viver a vida da ressurreição. Se eu fico o dia inteiro pensando nas contas que eu tenho que pagar, se eu fico o dia inteiro, e é bom pagar as contas, e é importante, e é necessário pagar as contas, não ficar devendo. Mas se eu fico o dia inteiro com a minha cabeça fervendo de contas que eu tenho que pagar, se eu fico o dia inteiro pensando no quanto eu quero ganhar, no quanto eu quero me destacar, na onde eu quero construir o meu castelo, e na onde eu vou levar os meus filhos, se eu fico o tempo todo pensando em coisas terrenas, o tempo todo pensando, preocupado com a vida dos meus filhos, com a vida da minha família, com em que escola meus filhos vão estudar, que universidade eles vão fazer, será que eles vão ficar doentes, será que não vão ficar doentes, será que vão morrer, será que não vão morrer, será que vai dar conta, será que vão casar, será que não vão casar, será que eu vou ter neto, será que eu não vou ter neto? Tudo isso são coisas aqui da terra. Se o que ocupa o meu coração o tempo todo são essas coisas, então eu não consigo viver a vida do ressuscitado. A vida da ressurreição significa que você colocou a tua mente, o teu coração, o teu alvo, os teus pensamentos nas coisas que são de cima, no reino de Deus, na graça de Jesus, na presença do Espírito Santo, no amor do Pai, na ação do Senhor sobre nós, na salvação, no céu, na ressurreição final, no arrebatamento da igreja. Ora, tem muitas e muitas coisas para pensarmos nas coisas do alto. Aleluia, isso é a vida do ressuscitado. Eu posso também decidir coisas aqui e pensar em coisas desta terra, mas o que ocupa a minha mente precisa ser as coisas do alto. Procurem, busquem o que é do alto. É uma ordem, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento, é outra ordem, nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. 90% das pessoas, eu acho, que só pensam nas coisas terrenas. Só pensa no alto quando ele está no hospital e o médico diz: olha, 1 semana de vida. Aí ele começa a pensar nas coisas do alto, ainda olha lá. Mas não é assim a vida do ressuscitado.
A vida da ressurreição é uma vida que está ocupada com as coisas do alto. Segundo, a vida da ressurreição também se reveste do novo, continuamente. Continuamente somos revestidos do novo. O verso 10 vai dizer: e se revistam, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então vejam vocês que estamos sendo revestidos, é um verbo de ação contínua, estamos sendo revestidos do novo, do novo. E como isso acontece? Mas não estou ficando mais velho? Estou ficando velho, mas estou me revestindo do novo a cada dia. E como é que isso acontece? O novo vem quando eu começo a conhecer e renovo o conhecimento, a imagem do meu Criador, ou seja, conhecendo a cada dia mais ao Senhor. Conhecendo ao Senhor, buscando conhecê-lo cada vez mais. É por isso que Oséias capítulo 6, verso 3 diz: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Ou seja, conheçamos e esforcemo-nos, ou continuemos conhecendo ao Senhor. Conhecer a Deus é o projeto mais maravilhoso que pode existir na vida de um ser humano. Conhecer a Deus é algo tremendo. Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer conhecê-lo, porque Deus é maravilhoso, Deus é eterno, Deus é soberano, Deus é tremendo, Deus é perfeito, Deus é Pai, Deus é amor, Deus é alegria, Deus é graça. E quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você experimenta de Deus na sua vida, mais você quer experimentar. Então como é que eu me renovo? Embora eu estou envelhecendo no corpo, e a cada dia que passa todos nós estamos envelhecendo, ninguém está no corpo ficando mais novo, ninguém, todo mundo, cada dia que passa é um dia a menos no nosso calendário de vida, porque nós estamos envelhecendo aqui nessa terra. Mas embora estejamos envelhecendo, a nossa mente está sendo renovada a cada dia, porque estamos conhecendo a Deus mais, conhecendo a Deus mais, conhecendo a Deus mais. Isso é importante. A vida do ressuscitado é uma vida de relacionamento profundo com Deus, onde eu experimento as coisas de Deus. Por isso é que a vida da ressurreição consiste em ser habitado pela palavra do Senhor e pelo louvor. É assim que eu conheço a Deus. A vida da ressurreição consiste em ser habitado pela palavra do Senhor e pelo louvor. O verso 16 diz: habite ricamente em vocês. Veja, não é habite escassamente, não é habite de forma medíocre, não é habite um pouco, mas é habite ricamente, sobejamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então, como é que eu conheço a Deus? Eu conheço a Deus primeiro deixando que essa palavra habite em mim ricamente. Por isso eu desafio os irmãos sempre a lerem a palavra de Deus. Eu oriento a igreja: irmãos, vocês podem ler muitos livros, e eu sei que vocês leem, são leitores, mas é preciso ler primeiro o livro dos livros. Esta é a palavra de Deus. Para ela habitar ricamente em você, você tem que lê-la, você tem que pensar nela, você tem que estudar essa palavra, você tem que conhecê-la, você tem que praticá-la, e aí então a palavra vai habitando. Tem gente que não lê a palavra de Deus,
Só entra em contato com a palavra de Deus no domingo à noite, quando o pastor diz, abra em tal, e aí a gente lê. É só ali, saiu daqui, não tenho mais tempo. Não, a gente tem tempo, se a gente quiser, para ler a palavra de Deus. A igreja precisa conhecer a palavra de Deus. Aqui está a vontade de Deus para a sua vida. Aqui está a vontade de Deus para a nossa vida. Aqui está o caminho de Deus que nós devemos seguir. Aqui está a revelação de quem é Deus, de quem somos nós, de quais são os planos de Deus para a vida da igreja. É nessa palavra. Por isso ela não pode habitar escassamente em nós, ela tem que habitar ricamente. Como é que eu conheço a Deus, pastor? Você precisa conhecer a Deus a partir da sua palavra. Primeiro a palavra tem que entrar no teu coração, tem que entrar na tua mente. Você precisa conhecer essa palavra, precisa ler, precisa estudar. Nós fazemos estudo da palavra de Deus. Agora estamos estudando o livro de Efésios no sábado, todo segundo e quarto sábado do mês. Nós estamos aqui nos reunindo para estudar o livro de Efésios. Mas não só aqui, você pode estudar na sua casa. Mas eu leio a Bíblia, não entendo. Leia, continue lendo, vá pedindo ao Senhor, vá perguntando. Nós estamos aqui disponíveis para ajudar os irmãos a entender a palavra, porque a palavra de Deus precisa ser compreendida, precisa ser lida, precisa ser pensada, precisa ser praticada. Aquilo que é pregado aqui à noite precisa ser conferido com a palavra de Deus, e você precisa conhecer a palavra de Deus, para que você não seja enganado, para que você não seja ludibriado pelas trevas. Você precisa conhecer. Há poder nesta palavra. É a palavra de Deus que nos limpa. Jesus disse, vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Então, como é que eu conheço a Deus? Como é que eu conheço a Deus? Conhecendo a sua palavra. Como é que eu conheço a Deus? Estabelecendo uma vida de louvor ao Senhor. Veja, ele diz, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais. É para você cantar cânticos espirituais com gratidão a Deus em vossos corações. E assim nós vamos conhecendo a Deus. Tem crente que não canta ao Senhor. Coloca tudo quanto é tipo de música, menos música que exalta o nome do Senhor, menos música que louva o nome do Senhor. Ora, irmãos, a nossa geração está cantando cada vez mais bobagens. Cada vez, as gerações anteriores até que faziam algumas músicas que valiam a pena, mas eu acho que a nossa geração está cada vez mais cantando bobagens, besteiras, e o povo escutando o dia inteiro essas bobagens cantadas, e não canta hinos de louvores ao Senhor. Vou te dar uma dica: levante na segunda-feira de manhã, cantando ao Senhor, exaltando. Quantos têm essa prática de abrir os olhos e começar a cantar ao Senhor logo cedo? Quantos têm essa prática? Quantos têm a prática de abrir os olhos na cama e dizer, louvado seja o nome do Senhor, obrigado por mais uma noite, obrigado por mais um dia, e começar o dia? Porque às vezes, sabe o que acontece? A gente já acorda cansado, a gente já acorda mal-humorado. Tem gente que quando acorda, não pode conversar com ele durante 2 horas, no mínimo 2 horas de isolamento. Se perguntar alguma coisa, vem pedra. Então não pode conversar, acorda mal-humorado. Como assim? Acordou mal-humorado? Como assim? Então se Jesus voltar durante o sono, você vai para o inferno? Como assim? Tem que acordar feliz, acordar louvando ao Senhor, acordar agradecendo a Deus pelo dia, acordar cantando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Temos que cantar logo de manhã. Eu sei que quando você canta logo de manhã incomoda algumas pessoas dentro de casa. Tem gente que fica nervoso. Não importa, cante ao Senhor, cantando salmos, hinos, louvores a Deus e agradecendo ao Senhor, aleluia. É assim que a gente acorda de manhã? É assim? Quem acorda cantando, hein? Quem acorda reclamando? Quem acorda praguejando? Mas quem acorda cantando? Nós estamos falando de vida da ressurreição. O homem natural acorda com raiva. O homem espiritual acorda louvando e adorando ao Senhor. O homem morto acorda praguejando. O homem ressuscitado acorda adorando. Vida de ressurreição, conhecendo ao Senhor.
renovando-se. É por isso que a carne pode envelhecer, mas o espírito está jovem, renovado a cada dia, a cada dia. Hoje eu posso dizer que sou tão jovem quanto 13 anos de idade, 11 anos de idade, quando eu aceitei ao Senhor. Aceitei ao Senhor com 11 anos, com 10 anos de idade, e minha vida se encheu de sentido, de alegria e de gozo na minha alma, e todos os dias eu me renovo no Senhor Jesus. O meu corpo pode envelhecer, eu posso cansar, posso não aguentar correr, posso não aguentar andar muito longe, mas o meu espírito está rejuvenescido, porque quero experimentar de Deus a cada dia, aleluia, louvar e engrandecer o nome do Senhor todos os dias, glória a Deus, aleluia. Ganhei um presente dos irmãos, domingo passado, 5.5 na minha vida, que bênção! Tem gente que está morrendo já com 5.5, não aguenta mais nada, está só esperando. Não, 5.5, estou feliz e quero continuar pregando a palavra do Senhor, levando essa palavra com alegria na unção do Espírito Santo, porque meu espírito está jovem, foi renovado por Cristo Jesus, eu sou ressuscitado, você é ressuscitado, aleluia, glória a Deus. A vida da ressurreição. Habite em vós ricamente a palavra do Senhor. A vida da ressurreição transborda a palavra de Deus. A Bíblia é tão maravilhosa, tão maravilhosa, tão maravilhosa. Eu não consigo progredir no estudo de Efésios. Os irmãos já estão ficando com o cabelo branco comigo, porque já estamos há vários sábados, e aí o sábado agora, ontem, eu consegui progredir 3 versículos, foi? 4, eu não consigo, porque ela é rica, é maravilhosa, essa palavra é viva e eficaz essa palavra, não é qualquer livro, não está aqui qualquer livro, aqui é a palavra viva e eficaz do Senhor. 4, a vida de ressurreição também consiste em comunhão verdadeira entre nós. Comunhão verdadeira entre nós. Verso 11. Diz o texto que lemos: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Então nessa comunhão não há diferença entre os irmãos, não há diferença. Aqui não há diferença de classe social, aqui não há. Aqui entre nós não há rico, pobre, não. Aqui não há alto, baixo, feio, bonito. Aqui não há inteligente, intelectual, não intelectual. Aqui todos são iguais, é Cristo em todos. Tem que haver uma comunhão verdadeira entre nós. A gente se relaciona, não é pelo dinheiro que a pessoa tem, não é pelo status, pela posição social que a pessoa tem. Não nos relacionamos por isso. Não, nós nos relacionamos com as pessoas por amor em Cristo Jesus. Aqui todos são iguais, pode entrar por essas portas um deputado federal, pode entrar o presidente da república, pode entrar o rei da Inglaterra, pode entrar qualquer um que será como todos aqui dentro, porque aqui todos são iguais. Há uma comunhão verdadeira entre nós, e nós não fazemos diferença, não há judeu, não há grego, não há bárbaro, não há cita, não há nada. Aqui nós somos um povo em Cristo Jesus, aleluia. Há uma comunhão verdadeira entre nós. Todos são iguais, não há acepção de pessoas. E há manifestações de amor e de perdão entre nós, isso é comunhão. O verso 12 diz: portanto, como povo escolhido, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Compaixão pelo outro, colocar o seu coração no outro. Bondade, humildade, mansidão, paciência. Entre os irmãos tem que haver bondade, tem que haver paciência. Olha o verso 13: suportem-se uns aos outros. Tem que suportar o irmão, às vezes não é fácil, mas tem que suportar o irmão. Suportem-se uns aos outros.
Tem mulher que diz, mas eu já estou suportando meu marido em casa. Glória a Deus. Suporte os outros também. Suporte uns aos outros. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Isso é comunhão. Comunhão não é dizer assim, não perdoem. Não. Perdoa, mas não. Perdoa, mas não perdoa. Perdoa, mas você não me faça mais isso. Perdoa, mas não quero mais olhar na tua cara. Não. Perdoem uns aos outros. Perdoem. Tem que perdoar. Isso é comunhão. A comunhão está na base do perdão, porque nós erramos uns com os outros. Nós erramos, e nós temos que ter essa disposição. Por isso o texto diz no verso 14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor entre nós é que produz a comunhão. Amai-vos uns aos outros. Jesus disse, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é nisso conhecereis que sois meus discípulos, se tiver uma Bíblia debaixo do braço. Não é nisto conhecereis que sois meus discípulos, se frequentarem o culto. Tudo isso pode ser importante, mas nisto conhecereis que sois meus discípulos, se houver amor entre vós. Relacionamento, vida entre nós. A igreja precisa viver em comunhão. E comunhão, sabe o que é? É se interessar um pelo outro. Comunhão é cuidar um do outro. Comunhão é partilhar um do outro. Partilhar das dores, partilhar da alegria. Nós tivemos uma irmã aqui que perdeu um filho e sepultamos hoje o filho. E talvez a maior dor que uma mulher pode sentir e que um homem possa sentir é quando há uma inversão do processo natural, porque naturalmente o filho sepulta o pai, mas quando o pai e a mãe têm que sepultar um filho, talvez essa seja a maior dor que um ser humano possa passar nesta terra. E a nossa irmã está passando essa dor, e se nós temos comunhão, nós temos que amá-la, nós temos que cuidar dela, nós temos que ligar para ela, nós temos que fazer grupos, ir na casa dela, precisamos estar perto, precisamos dizer, nós estamos aqui com você, você não está sozinha, tua lágrima é a nossa lágrima, porque a dor da sepultura, pior, é quando se volta para casa, porque quando o morto fica lá, e a pessoa volta para casa sozinha, e aqueles que abraçaram e que a beijaram, nem voltam a falar com ela, e a pessoa fica na solidão, aí a dor é profunda demais. Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram, é a palavra do Senhor. Por último, a vida de ressurreição consiste em paz e agradecimento. Paz e agradecimento, por isso o verso 15 diz, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, vistos que vocês foram chamados a viver em paz. Precisamos viver em paz entre nós, paz de espírito, paz com os irmãos, porque temos paz com Deus em Cristo Jesus, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Verso 17 diz, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai, graças a Deus Pai, sempre. Então a vida do homem ressurreto é uma vida de paz e de agradecimento. Olha, nem sempre é fácil agradecer, porque a gente é um ser desejante. A gente sempre deseja mais e mais coisas. Então a gente tem isso, já quer o outro. A gente compra aquilo, já está pensando no outro. A gente compra uma roupa, já está pensando na outra. A gente come um almoço, já está pensando na janta. É difícil agradecer. Mas o que precisamos é viver em gratidão ao Senhor, agradecendo a Deus sempre. Seja que as coisas estejam andando como eu quero ou como eu não quero, não importa, agradeçamos ao Senhor. Seja com calor ou com frio,
seja com chuva e temporal, ou seja com seca, agradecemos ao Senhor sempre pela vida. Acordamos agradecendo. Seja com bifes suculentos no prato, seja com ovo, agradecemos ao Senhor todos os dias. Adoramos e agradecemos. Seja com pão, com mortandela da Indonésia, ou seja com pão, com manteiga da Venezuela, não importa, agradecemos ao Senhor, sempre, agradecemos ao Senhor, agradecemos todos os dias. Esta é a vida do ressuscitado. A vida do ressuscitado é uma vida de paz e agradecimento. Esta é a vida que Jesus tem para nós. Esta é a vida que Jesus promete a nós. Esta é a vida que Jesus nos deu e nós precisamos usufruir dela. Isto é ser ressuscitado com Cristo. Vamos ficar em pé. Ser ressuscitado com Cristo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. A vida de ressurreição é a vida que aponta para o alto, sempre, sempre. É a vida que se reveste do novo, sempre, continuamente conhecendo ao Senhor, experimentando ao Senhor, com a sua palavra ricamente habitando em nossos corações, com o louvor nos nossos lábios. A vida de ressurreição consiste em comunhão verdadeira entre nós, relacionamento. A vida da ressurreição consiste de paz e de agradecimento. Agradecimento ao Senhor, todos os dias. Então o verso 4 diz: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando você vive a vida do ressuscitado hoje, então quando Cristo for manifestado, você será manifestado em glória com Ele. Aleluia, graças a Deus. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Vamos orar esta noite. Fecha os teus olhos. Se você ainda não experimentou a vida da ressurreição, esta noite o Senhor quer te dar essa vida. Ele quer te dar. Você precisa colocar o seu coração nas mãos de Cristo, pedir a Ele que entre no seu coração, na sua vida, pedir perdão por todos os seus pecados, estar disposto a abandonar todas as práticas que desagradam o coração de Deus, e então a vida do ressuscitado vai entrar em você, e você vai viver com alegria, você vai viver com agradecimento, você vai viver na paz, você vai viver na expressão da comunhão, você vai viver na expressão do conhecimento de Deus, do renovo espiritual. Todo dia Deus tem um renovo para nós, todo dia Deus quer renovar a sua vida, o seu coração, o seu interior, a sua alma, todo dia. Um coração cheio de alegria traz formosura para o rosto. É por isso que o povo de Deus é bonito, é por isso que o povo de Deus é lindo, porque o coração está cheio de alegria, o coração está cheio do renovo de Deus, então isso extrapola para fora em nós, aleluia, glória a Deus, porque a vida do Senhor precisa absorver, precisa destruir tudo aquilo que é morte dentro de nós. Senhor Jesus, esta noite estamos aqui, pedimos a graça do Senhor, pedimos a alegria do Senhor sobre os corações, pedimos que o Senhor entre nessas vidas e que eles possam experimentar a vida de ressurreição, a verdadeira vida da ressurreição, que possa fazer parte da vida do meu irmão. Senhor, se há algo na nossa vida que desagrada o teu coração,
que entristece o teu Espírito Santo. Então nos dá força, graça para, Senhor, ó Deus, abandonarmos, para deixarmos, para nos arrependermos, para pedirmos perdão, para, Senhor, deixarmos de praticar, para largarmos, ó Deus. Senhor, venha transformar cada coração, venha embutir em nós a vida de ressurreição do Senhor, porque já fomos ressuscitados com Cristo Jesus, já fomos ressuscitados naquela manhã de domingo, quando o Senhor ressuscitou. O Senhor nos ressuscitou contigo, aleluia. Nós somos ressuscitados, nós não estamos mais à beira da morte, não estamos mais à mercê da morte, não estamos mais presos à morte, mas nós fomos libertos em Cristo Jesus, fomos salvos, fomos ressuscitados e estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, para a glória do teu nome. Sim, Senhor, nós queremos te louvar esta noite com alegria em nossos corações, pela grande obra que o Senhor fez na cruz do Calvário, quando o Senhor nos libertou das trevas, quando o Senhor nos salvou, quando o Senhor nos perdoou, quando o Senhor nos ressuscitou, quando o Senhor nos deu vida, quando o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, quando o Senhor nos assentou nas regiões celestiais contigo. Ah, sim, Senhor, a vida com o Senhor é maravilhosa. Entra em cada coração esta noite que me escuta, cada pessoa que me ouve possa ser tocada pelo poder desta vida da ressurreição, possa tocar na vida ressurreta de Cristo Jesus, possa ter uma experiência com o Senhor de transformação, de mudança, para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome somente, aleluia. Vamos cantar com